Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar com você de um assunto super sério e importante, que é depressão infantil. Vamos conhecer mais dessa doença séria e muito grave que tem chegado até as nossas crianças? Vamos junto! Bom, se você é novo ou nova por aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal para você receber sempre as primeiras novidades. Deixar o seu like no seu vídeo e eu convido você a ajudar e a contribuir com esse trabalho encaminhando esse vídeo para pelo menos 3 pais, 3 mamães que com certeza precisam ouvir um pouco mais dessa questão da depressão infantil. Bom, a depressão infantil ela tem crescido de forma grandiosa nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo também. Então é importante nesse mês de setembro que a gente está aí para falar sobre as doenças emocionais que podem trazer consequências graves, a gente também se atentar a esse processo na vida das crianças. Então o primeiro passo que eu quero fazer com você é diferenciar a tristeza da depressão. Gente, a tristeza, ela é super benéfica. Ela faz parte da minha e da sua vida. E ela também precisa fazer parte da vida da criança, né? A gente fala muito aqui. Então, sentimentos como frustração, tristeza, eles precisam acontecer. Jamais podemos ser aqueles pais que suprem todas essas necessidades e que não ensinam os filhos a vivenciar esse tipo de sentimento. Então, a tristeza ela é algo comum, ela tem um motivo muito claro, muito observável, fácil de você entender o que está acontecendo. A depressão já não tem essa característica tão clara e ela já é uma tristeza por período alongado, sem necessariamente uma causa grave, é claro, ou uma causa específica. É claro que, por exemplo, uma criança que perdeu os pais, ou o pai, ou a mãe, ou os pais, ela está vivendo um período de luto e ela pode sim se deprimir. Ok, a depressão aqui, nesse caso, teve uma causa específica e às vezes isso vai facilitar que a gente chegue a esse diagnóstico. Mas eu tô querendo com isso alertar, às vezes, por essa depressão que chega até as crianças sem uma causa tão visível assim e tão chamativa, e ela acontece. E ela costuma ser aquela falta de ânimo, falta de concentração e tristeza constante por um longo período de tempo, sem que você consiga ali uma melhora. Então é importante sim que a gente esteja de olhos atentos e abertos para observar o comportamento dos nossos filhos, como a gente sempre comenta por aqui. Cada filho é único, né? Cada projeto é um projeto. Estou chamando seu filho aí de projeto porque é isso que eles são. Então ninguém melhor que você para estar ali atento, observando que essa tristeza passou da medida. Então é necessário procurar ajuda. Bom, o que é depressão? A depressão, ela é uma doença, então a gente precisa reconhecer isso, gente. Não é uma tristeirinha, não é coisinha, não é frescura, como às vezes as pessoas que sofrem de depressão costumam ser taxadas. Não, ela é uma doença de ordem psicológica que altera o fisiológico também, que tem toda uma relação social envolvida nesse diagnóstico e é importante sim a gente dar voz e tratar como uma doença, ok? Combinado? Jamais aqui, você que é inscrito aqui no canal, que tá acostumado a estar sempre por aqui, jamais vai olhar para uma pessoa e vai falar assim, isso aí é uma frescurite, porque não é. É uma doença, ela impossibilita, ela tira as forças da pessoa de tal forma que ela realmente às vezes não vai conseguir sair da cama. Então é importante a gente tratar e reconhecer o potencial dessa doença. Isso faz toda a diferença no processo de cura e de caminhar para uma melhora, tá bom? Então esse apoio, esse reconhecimento dos familiares faz muita diferença. Nós estamos aqui para aprender e a entender como tratar melhor alguém que está com depressão. Combinado? Com toda certeza, quando a gente fala de criança, a depressão às vezes ela é um pouco mais difícil de diagnosticar. Por quê? Porque às vezes as crianças não sabem dizer dos sentimentos delas, né? Elas estão aprendendo, elas estão em processo de aprendizado. Isso aí é mais um motivo para a gente ficar assim,
de olhos atentos ao comportamento, a qualquer mudança. E eu quero deixar aqui para você também alguns sinais que vão te ajudar a reconhecer que essa doença pode estar aí dentro da sua casa e você não está sabendo, tá bom? Vamos junto aí nessa caminhada. Bom, gente, para falar das causas, é importante a gente entender que as crianças, elas estão em processo de formação. Formação física, desenvolvimento físico, cognitivo e também psicológico, né? Por isso que eu sempre falo com vocês da importância da gente observar o primeiro setênio, que é onde eles ainda não têm as emoções, os sentimentos bem definidos, e o segundo setênio, que tem os seus marcos. Vou fazer um vídeo, promessa que é dívida, sobre o segundo setênio também, para que a gente possa entender melhor das fases do desenvolvimento infantil. Então, pode ser que alguma dessas fases do desenvolvimento também podem ocasionar esse tipo de doença, devido a alguma dificuldade de desenvolvimento, alguma coisa que está fora ali do contexto que ele precisa para esse desenvolvimento acontecer de forma mais natural. Pode ser sim oportunidades para essa doença chegar. Então, vamos lá, mais uma vez, ficar de olho aberto. Bom, a depressão infantil, ela pode estar ligada também, como a gente já falou lá anteriormente, a casos visíveis e muito claros, como uma situação muito traumática, alguma perda repentina, alguma mudança muito brusca de cidade ou de algum colégio que ele gostava muito, que ele tinha muita afinidade com as pessoas, separação dos pais ou perda de um dos pais. São situações assim que a gente deve realmente ficar ligado, que são portas de entrada para esse tipo de doença. Mas existem também, como eu já falei, alguns marcos de desenvolvimento que, dependendo do temperamento, da forma como a criança está se organizando internamente, pode também ocasionar esse tipo de doença. Entendido? Vamos para o próximo ponto então. Bom, então eu separei aqui para vocês e eu vou até dar uma colinha, fazer uma colinha aqui, porque eu não quero deixar de mencionar nenhum dos sintomas que podem estar aparecendo aí na sua casa e vai te ajudar a identificar o processo de depressão aí na sua casa, tá bom? Fiquem ligados. Claro que não são só esses, mas eu separei aqui alguns principais para você observar aí. Bom, criança com desânimo de brincar, gente. Criança foi feita para brincar, né? E isso, se a criança tá claro que não é um dia que ela ficou não querendo brincar, mas assim, você vê um caminhar aí, que ela sempre tá com preguiça, tá muito desanimada, não quer brincar, não quer se socializar, fique de olho, tá? Uma tristeza constante, aquela tristeza profunda, de falta de brilho nos olhos. Sabe quando a criança ela tem essa pureza, ela sorri com os olhos, os olhos brilham. E você vê toda a face, né, expressando essa felicidade. Então, se você vê um semblante muito triste, muito caído, sem brilho nos olhos, também é um sintoma que é importante ser observado. Constância em fazer xixi na cama, fora daquela etapa, que é a etapa do xixi na cama, que tá saindo ali da fralda, né? De repente, a criança começou a fazer xixi na cama. Claro, gente, que não é só um sintoma. É importante que você observe um conjunto desses sintomas, mas fazer xixi na cama também pode ser um sinal da depressão chegando por aí. Bom, cansaço exagerado sem um motivo aparente, não mudou nada, tá tudo tranquilo e a criança reclama de cansaço, dores de cabeça, dores na barriga de forma injustificadas, falta de apetite constante também pode ocasionar. Apresentar hábitos de roer unhas, isso foi muito comum, eu vi muito isso durante a pandemia, então importante, é um sinal. Falta de atenção, distração, manias e tics, além de roer unhas, queda no desenvolvimento escolar e dificuldade de ficar sem os pais. Você percebendo aquela criança com muito medo, com muita dificuldade de se distanciar dos pais. É claro, gente, aqui são sinais. E claro que não pode estar vinculado à etapa de desenvolvimento ligado a esse sinal, que às vezes isso acontece, é comum. Então é importante a gente separar que fora dos picos de desenvolvimento, esses sinais podem ser alertas para mim e para você. Combinado?